Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa exposição semanal, que é patrocinada pela Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, e que hoje vamos refletir as causas de nossas aflições. É sobejamente sabido que a nossa fonte para a exposição é o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos foi revelado por Kardec. Pois bem, como de outras vezes já havíamos falado, o Evangelho nos serve sempre para refletir como se fosse um manual de conduta a adotarmos no caminho do bem, da nossa evolução moral e para a nossa evolução do conhecimento. Desta forma, portanto, hoje nós vamos abordar o capítulo 5, cujo título é Bem-aventurados aflitos. Assim, então, eu convido a todos para que venhamos a fazer a nossa prece, elevando nossos pensamentos ao Criador e pedindo, neste momento, que seja permitido pelo Pai, através de seus mensageiros, espíritos superiores, que nos auxiliem, dando assistência nessa leitura, nessa exposição de nosso Evangelho, para que tenhamos a exata compreensão do que foi nos delegado, daquilo que nos foi deixado, como uma mensagem para a nossa evolução. Assim, pedimos então que todos aqueles irmãos que estejam nos acompanhando neste momento, sejam encarnados, sejam irmãos desencarnados, possam ser assistidos através de seus benfeitores amigos para essa compreensão na integralidade, e que sejam afastados todas aquelas entidades, irmãos que ainda não compreendendo a senda das más tendências, tentam às vezes desviar as nossas compreensões. Assim, pedimos então que nesse momento a espiritualidade nos proteja, derramando, Pai, vossas graças sobre todos nós. Que assim seja. Pois bem, hoje nós vamos abordar, dentro do capítulo 5, a questão, então, das causas das aflições. E o nosso Evangelho, ele deixa bem claro duas possíveis situações. Uma que ele chama de causas atuais das aflições. E uma outra parte que são as causas anteriores das aflições. Portanto, basicamente aqui refletimos a lei da causa e efeito. E todos sabemos, não raras vezes, que as mensagens de conduta que nos são apregoadas, que nos são reveladas, se dão através de perguntas. Para quê? Para que possamos refletir, para que possamos achar as nossas respostas refletindo interiormente. Iniciamos então com a primeira, as causas atuais das aflições. E aqui é importante que se diga que nós falamos, portanto, da fonte dos males nesse planeta Terra, que todos sabemos, é um planeta de provas e expiações, né? E ao analisar essas causas atuais das aflições, somos forçosos a reconhecer, portanto, que muito se dá por consequência natural do nosso caráter, ou seja, da nossa índole, do nosso temperamento, da nossa conduta frente às situações que nos são postas, frente a manifestações de nossos semelhantes.
E, portanto, percebemos muito claramente nessa parte do Evangelho que ele nos relata então aí que isto se consubstancia sem sombra de dúvida como a causa de grande parte das nossas aflições. E inicia o nosso Evangelho com um questionamento para as nossas reflexões. Dentre eles, nos pergunta: quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas da sua imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de perseverança, de levar adiante seus projetos, de insistir, que diante de uma simples contrariedade acaba abandonando, acaba desistindo daquele que era seu objetivo, daquela expectativa que havia criado inicialmente. E também, quantos de nós são arruinados exatamente por má condutas, por não limitarmos nossos desejos, cedermos facilmente a qualquer expectativa, a qualquer má tendência. Quanto disso tudo que passamos podíamos ter evitado? Bastava termos um pouco mais de moderação e talvez um pouco menos de suscetibilidades. Quantas vezes criamos conflitos com vizinhos, com os nossos próximos, no seio de nossa família, exatamente por falta dessa moderação, dessa paciência. E como nós havíamos dito desde o início, e em todos os momentos do nosso Evangelho nos traz essa reflexão, nos apontando que nós temos aí dois grandes remédios que poderiam, e certamente o fariam, se não extinguir totalmente, amenizariam as nossas aflições, os nossos sofrimentos, que é desenvolver o amor que nos foi deixado pelo Cristo e praticarmos constantemente, diuturnamente, a caridade. Essa expressada pela bondade para com os outros. Tolerância para com os pequenos defeitos, as pequenas falhas de nossos semelhantes, e que, por certo, quando as notamos, também somos possuidores delas. Por isso, talvez, é que estejamos percebendo. Quantas vezes nos falta, numa mínima coisa, numa mínima situação, uma virtude do perdão. Isso que vos digo nos é esclarecido no nosso Evangelho, que não raras vezes nós desejamos que os outros façam isso conosco. Mas não há uma contrapartida quando é de mim para o outro. Ainda nos traz, quando fala das atuais causas das nossas aflições, perguntando sobre os inúmeros pais que são infelizes, se dizem infelizes, com a conduta de seus filhos. E o Evangelho nos alerta que isso teria sido facilmente corrigido se lá no início, lá no princípio, esses pais tivessem combatido essas má tendências perceptíveis de sua prole. Então percebam que o Evangelho aqui, ao nos questionar sobre situações cotidianas, corriqueiras de nossa vida, está perguntando
sobre a nossa conduta acima de tudo, sobre a nossa busca de evolução, desenvolvendo cada vez mais o amor que nos foi ensinado e a tolerância com os nossos próximos. Já vimos muitas vezes que esses pais, no futuro não muito longo, acabam colhendo aquilo que semearam. Se não souberam ou por fraqueza, ou por indiferença, evitar que crescessem seus filhos os germes do orgulho, do egoísmo e, por que não dizer, da tola vaidade. Percebam que, em alguns momentos, é muito claro para nós, todos, observarmos que, inclusive, esta questão da vaidade, muito em pauta hoje, são incentivados dentro de seus lares, pelos seus genitores, por aqueles que deveriam, nesta encarnação, serem sinuelos, serem modelos, para que esses germes funestos não proliferassem em seus filhos. Portanto, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o adágio de que a plantação é opcional, mas a colheita é obrigatória, mais do que nunca nos parece uma grande verdade surgida, nascida das lições de nosso Evangelho. Ainda, não raramente a gente, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, esquecemos de interrogar friamente a nossa consciência, rememorando, retornando um pouco para o passado, para alguns fatos que aconteceram, de forma que percebamos que os males que hoje, nesse momento presente, nos atingem, foi aquilo que plantamos lá atrás. E dessa forma, a gente costumeiramente ouve e fala, né? Se eu tivesse ou não tivesse agido de determinada forma, hoje eu não estaria em tal situação. Por que então, a cada atitude, a cada ato, a gente não pense antes nesta plantação que está realizando? Porque senão, diz o nosso Evangelho, e me permitam aqui ser fiel a essa leitura que nos diz o Evangelho. A quem, pois, culpar de todas as aflições, senão a si mesmo? O homem é, assim, num grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios. Mas ao invés de reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante, satisfazendo a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, a sua má estrela, a sua sorte, enquanto que, se permitisse refletir friamente, ele entenderia que a sua má estrela está na sua incúria, na sua falta de cuidado com as suas ações, com os seus pensamentos,
com as suas condutas. E, portanto, nos diz o Evangelho, os males dessa natureza, ou seja, cuja causa primaz, prioritária, é uma consequência natural das nossas ações, das nossas condutas. Diz ele, o Evangelho, que isto se concretiza num contingente enorme de tudo que passamos como sofrimento. Então, quando nós iremos e como iremos sobrepujar, vencer, diminuir essas aflições? Meu querido irmão, minha querida irmã, também no nosso Evangelho, nesta parte das causas atuais das aflições, nos diz que evitaremos quando trabalhar para o nosso aprimoramento moral, tanto quanto para o nosso aprimoramento intelectual. Vemos neste momento em que a nossa orbe, o nosso planeta, passa por grandes dificuldades a caminho da sua regeneração, de ser um planeta de regeneração. Muitos dos nossos irmãos e irmãs que têm verdadeira preguiça de desenvolver seu aprimoramento intelectual. Quantas vezes esse irmão prefere ouvir os outros falarem do que ele mesmo ir buscar, ler, estudar, refletir, questionar, enfim, mexer um pouco em direção ao seu aprimoramento. Tudo que lhe é dito lhe é mais fácil, mas nem sempre verdadeiro. Sabemos que a lei do homem, e aqui tomo essa liberdade, ela pune certas faltas. Mas lhe é impossível nós termos um ordenamento, uma lei humana que acoberte, que preveja todas e quaisquer possibilidades de má condutas. Então, a lei do homem, ela está voltada muito mais para aquelas condutas, aquelas ações que venham a prejudicar a sociedade, a coletividade. Já a lei de Deus, exatamente pela divina bondade de nosso Pai, ela está muito mais voltada, preocupada com as consequências das nossas ações, das nossas faltas, para nós. Por quê? Porque o Pai pretende que todos nós venhamos a evoluir. E, portanto, acima de qualquer coisa, essas más tendências, essas condutas, decisões equivocadas, opções equivocadas, nos afetam exatamente na causa, na lei de causa e efeito. Em Deus querendo, portanto, o progresso de todas as suas criaturas, Ele não deixará de forma alguma passar em branco nenhuma desta má tendência, nenhuma dessas más opções que fizemos durante a nossa trajetória. Não passará despercebido, enquanto que para o homem, só aquelas mais graves que podem afetar a sociedade. Aqui, aquelas que podem nos afetar enquanto detentores do direito de progredir, de evoluir moralmente e intelectualmente.
Assim, queridos irmãos, esse é o nosso caminho e não raras vezes nos chega um pouco tarde, tanto que é comezinho ouvirmos: se eu soubesse o que sei hoje, não faria aquilo. Portanto, a todo momento, nós estamos tendo nova chance para melhorar, nova chance para acertarmos. Mas se somos preguiçosos, diremos: bom, já não há mais tempo. Então pense que não termina a existência, a imortalidade de nossa alma com a morte do corpo. E que isso que você aprendeu, que você fizer, estará gravado em seu espírito e será com certeza aproveitado em outros projetos reencarnatórios. Mas vamos lá. Vamos lá, que o tempo urge e nos é muito curto para uma exposição necessária nesse sentido. Por isso, a proposta é uma exposição do Evangelho. Não efetivamente aqui um estudo aprofundado, que os irmãos, as irmãs podem realizar, cada um de per si, de acordo com o seu desejo, sua vontade. Vamos então para as causas anteriores das aflições. Bom, diz o nosso Evangelho o seguinte: se nós concebemos o nosso Criador como o máximo de justiça, o máximo de bondade, qual seria o sentido em acreditando ou em defendendo de que a alma nasce junto com o corpo, no mesmo instante, em que alguns têm uma trajetória funesta de dor, de sofrimento, de situações quase que inconcebíveis para nós falhos, imagine, para Deus, que é toda bondade, toda justiça. Então isso nos faz refletir, efetivamente, que aquela criança que nasceu com grandes deformidades, incapaz de manifestação, de reflexão, e que em tenra idade ainda venha a desencarnar. Se acreditássemos que aquela alma nasceu com o corpo, estaríamos aí diante de um impasse muito grave. Onde estaria a bondade e a justiça divina? Portanto, com certeza nos dá a resposta de que, efetivamente, nós temos a alma, o nosso espírito, de forma imortal. E que as nossas experiências, em cada reencarnação, são grandes colheitas que levamos. Mas vamos lá então para esse item. Se nós falamos agora há pouco que aquele sofrimento, aquelas aflições que passamos, se dá em razão de alguma causa, de algum mal que fizemos a outrem, de alguma coisa que fizemos por decisão equivocada, mas que prejudicamos um irmão, fizemos sofrer, que talvez deixando a nossa vaidade, o nosso egoísmo, o nosso orgulho prevalecer em determinado momento, tenhamos aí deixado de ser solidário, de ser bondoso, de exercitar a virtude do perdão com o nosso irmão. Então, nesse caso, nós temos aí a grande possibilidade de entender que o mal, ou a evolução, ou até a prosperidade daqueles irmãos que nós entendamos, que nós o concebemos como irmãos, ou prosperidade do mal, e em alguns momentos mais do que nunca a gente fica, mas como? Me parece que as pessoas do mal sempre estão melhor, estão sempre progredindo, cada vez melhor. Saibamos, e o nosso Evangelho nos deixa muito claro,
que isto não é senão momentâneo. E se esse nosso irmão com tendências para o mal não espiar hoje, espiará amanhã. Isto é uma lei divina. Ao passo que aquele que se encontra em grandes infortúnios já está expiando as suas faltas. Mesmo que não nessa existência, como falamos anteriormente, que a grande parte é causa atual da aflição, mas que resta ali uma pequena fonte, que são causas anteriores das nossas aflições, que nós trazemos, como dissemos agora há pouco. O homem vai punir, vai cobrar determinadas regras que foram não cumpridas, ao passo que o Divino Pai, por toda a justiça e bondade, desejando o nosso progresso moral e intelectual, nada passará em albes, em branco. Portanto, também temos débitos a acertar de reencarnações anteriores. Por isso, se não espiarmos tudo hoje, nessa encarnação, espiaremos amanhã, talvez em outra encarnação, mas com certeza espiaremos. Por isso, aquela infelicidade que nos parece a primeira noção quando se vê como imerecida, ela tem uma razão sim de ser. E ao invés de maldizermos, talvez o melhor fosse dizer: perdoai-me, Senhor, porque pequei. Mas ainda nesta questão, nós temos aí a questão de que algumas situações que nos são postas possam não ser lá uma expiação, mas uma missão. Sim, porque aqueles espíritos mais evoluídos podem requerer, solicitar, e com a permissão de Deus, lhe ser possibilitado uma prova, talvez uma prova bastante difícil até aos nossos olhos, para que haja aí a sua concretização da evolução moral desse espírito. E bom, nesse caso, nós nos perguntaríamos: mas como é que eu vou saber quando há um indício aqui de que eu escolhi a prova, ou a prova foi imposta exatamente por um débito gravoso que deixei de sanar? E nós vamos compreender que um indício, segundo nos diz o Evangelho, é como nós transitamos durante esse sofrimento, essa aflição. Porque se for glorificando a Deus, agradecendo por essa prova, sem lamentações, mas com muita resignação, aí nós teremos um indício de que esse espírito que nós olhamos, a priori nada há que deponha contra sua conduta moral, intelectual, seu tratamento bondoso, tolerante com os irmãos,
esteja passando por determinada aflição gravosa. Então, pergunte-se, observe se esse irmão que passa por isso está blasfemando ou está efetivamente grato, sem lamentações, resignado com essa prova. Portanto, fica aí como uma lição de nosso Evangelho, ao terminar esta questão das causas das aflições, uma dica, um ensinamento, que nos diz o seguinte: as provas da vida adiantam quando bem suportadas como expiações, elas apagam as faltas e purificam. É o remédio que limpa e cura o enfermo. Quanto mais grave é o mal, mais o remédio deve ser duro, forte. Aquele, pois, que sofre muito, deve dizer-se que tem muito a expiar, ser resignado e logo curado. Portanto, depende dele a sua resignação e, como consequência, tornar esse sofrimento momentâneo mais proveitoso. Assim, quanto mais esse irmão for resignado, segundo o nosso Evangelho, neste item, mais ele terá uma colheita de seus frutos. Assim, portanto, nós encerramos esta parte que nos foi proposta para hoje, enquanto uma exposição do nosso Evangelho. Evidentemente que não se pode conhecer a obra pela capa. Assim, sugiro a todos os irmãos e irmãs que procurem fazer as suas leituras do Evangelho, seja lá um curto espaço de tempo diário, porque ele vem numa sequência. E como vos disse agora há pouco, quase que se constitui num manual de conduta para a nossa evolução. Basta estar atento, observar e executar o que nós estamos aí recebendo como ensinamento. Deixo, portanto, o nosso agradecimento a todos os irmãos e nós teremos ainda quinta-feira próxima, às 16 horas, também uma palestra, uma exposição, A Ilusão das Aparências, no sábado às 19h30 e depois recomeça de novo na terça-feira. Evidentemente, agora com essa situação da pandemia e dos atos governamentais, estamos ansiosos para que Deus, em sua sabedoria, tenha esse objetivo concluído para nós efetivamente estarmos presentes de novo em nossa casa. Muito obrigado, agradeço a todos os irmãos, fiquem com a paz de Deus e vamos realizar a nossa oração de encerramento. Querido Mestre Jesus, agradecemos aos irmãos do mundo espiritual, vossos mensageiros que nos trouxeram a possibilidade de assimilarmos esse ensinamento que nos foi revelado. Mas, querido Mestre, permiti aos nossos benfeitores amigos que essa assistência nos seja constante para que tenhamos também em nossas decisões
em nossas condutas, em nosso trato com nossos semelhantes, com nossos irmãos. Permita também, Mestre Jesus, que nossas casas, nossos lares, sejam visitados pelas equipes espirituais, afastando toda e qualquer criatura, todo e qualquer irmão que naquele momento esteja optando pelas más tendências. Rogamos também que a equipe espiritual, ao visitar, possa conduzi-los, orientá-los ao caminho ensinado pela nossa lei divina. Pedimos também, nesse momento em que passamos por grande adversidade, por provas difíceis, onde irmãos estão desencarnando, onde famílias estão sem compreender as provas por que passamos, a assistência de seus benfeitores amigos, para que esses irmãos compreendam a necessidade das provas e tenham intensificado a sua fé na bondade e na justiça divina. Assim, encerramos esse nosso estudo de hoje, pedindo que ele floresça em nossas condutas diárias. Que assim seja.